Vamos ler aqui a notícia envolvendo esse discurso do Lula, que foi fortíssimo. Lula dando cadeirada na ONU, é isso aí. Gente, vamos lá, 27 pilas. Quem é que contribui aí com um pouquinho? Lembrando que R$20 vocês levam um dos 3 livros aqui que nós temos, 4 livros, na verdade, que nós temos presentes em PDF. Tem livros meus, inclusive, ó, só para vocês verem aqui. Tem o Internet Heroes, livro de jornalismo. Tem muita coisa bacana aqui para vocês ganharem de presentes. Apesar da falta de respeito, o Lula continuou impávido. O Lula tá lá trabalhando, né, gente? Tá trabalhando por todos nós. Mas olha só, o Jamil Chad, que tá diretamente lá em Genebra, ele publicou essa coluna aqui, né? Lula fala em fracasso coletivo na ONU, estoura tempo e microfone é cortado, né? Em Nova York, né, na verdade. Foi onde aconteceu o discurso. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou neste domingo na ONU, em Nova York, que o pacto da ONU aprovado neste domingo não é suficiente ainda para lidar com crises estruturais. Criticou o Conselho de Segurança e a falta de ambição da comunidade internacional em reformar as instituições. O conteúdo da sua fala foi antecipado pelo UOL. Em seu discurso, ele ainda alertou que, no atual ritmo, o mundo caminha para um fracasso coletivo e que não atingirá as metas de redução de fome e pobreza. Mas o brasileiro, que tinha apenas 5 minutos para falar, teve o seu microfone cortado na ONU por passar do tempo. Os 2 líderes que o antecederam também sofreram com a limitação de tempo e tiveram que interromper a fala por determinação do presidente da Assembleia Geral da ONU. Lula, porém, continuou a discursar sem o microfone até concluir a sua mensagem. O brasileiro participou da Cúpula do Futuro, iniciativa da ONU, para tentar resgatar os organismos multilaterais e que foi amplamente esvaziada pela ausência dos principais líderes mundiais e por um documento desidratado de qualquer conteúdo mais contundente. O objetivo era de que o acordo fosse aprovado por consenso, mas de forma inesperada, a delegação russa decidiu apresentar novas exigências e ameaçou bloquear a adoção do Pacto do Futuro. Faltou ousadia, diz Lula. Para Lula, ainda que o acordo sirva para um guia para o futuro, faltou a ambição e ousadia. O Pacto para o Futuro nos aponta a direção a seguir, disse ele. O documento trata de forma inédita de temas importantes como a dívida em países em desenvolvimento e a tributação internacional. Afirmou ainda, citando avanços como a criação de uma instância de diálogos entre presidentes e líderes de instituições financeiras internacionais, que prometeu recolocar a ONU no centro do debate econômico mundial. Lula também destacou o avanço de uma governança digital inclusiva, que reduz as assimetrias de uma economia baseada em dados e mitigue o impacto de novas tecnologias como a inteligência artificial. Todos esses avanços serão louváveis e significativos, disse o presidente. Mas ele deixou claro que isso não é suficiente. Nos falta ambição e ousadia, disse. A crise de governança global requer transformações estruturais, insistiu. Para ele, a pandemia, os conflitos na Europa e no Oriente Médio, a corrida armamentista e a mudança do clima escancaram as limitações das instâncias multilaterais. A maioria dos órgãos carece de autoridade e meios de implementação para fazer cumprir as suas decisões, afirmou. A Assembleia Geral perdeu a sua vitalidade e o Conselho Econômico e Social foi esvaziado, alertou Lula. Lula ainda destacou a legitimidade do Conselho de Segurança, encolhe cada vez que ele aplica duplos padrões ou ele se omite diante de atrocidades. O presidente também criticou o fato das instituições como de Bretton Woods desconsiderarem as prioridades e as necessidades do mundo em desenvolvimento. O Sul global não está representado de forma condizente com seu atual peso político, econômico e demográfico. Espera só um pouquinho. Vamos lá, meus queridos e queridas. Vamos lá para a gente seguir aqui. Econômico e demográfico. Foi nessa parte que o microfone deixou de funcionar. A Carta da ONU não faz referência à promoção de desenvolvimento sustentável, disse o presidente, já sem transmissão ou tradução. Precisamos de coragem e vontade política para mudar, criando hoje o amanhã que queremos. O melhor legado que podemos deixar às gerações futuras é que essa governança capaz de responder de forma efetiva aos desafios que persistem e aos que surgirão, completou o presidente Lula. Em seu discurso, Lula destacou que, como há 20 anos, o processo de reforma já havia sido evocado,
Naquela ocasião, ressaltei nesta tribuna a necessidade de reformas para que a ONU pudesse cumprir o seu papel histórico, lembrou. Segundo ele, alguns elementos se transformaram em realidade, outras ideias não saíram do papel, lamentou. Para ele, a comunidade internacional tem responsabilidade de não deixar que os avanços possam ser minados. Não podemos recuar na promoção da igualdade de gênero, nem na luta contra o racismo em todas as formas de discriminação, defendeu Lula. O presidente ainda alertou tampouco que o mundo pode voltar a conviver com ameaças nucleares. É inaceitável regredir a um mundo dividido em fronteiras ideológicas ou zonas de influência. Naturalizar a fome de 733 milhões de pessoas seria vergonhoso. Voltar atrás em nossos compromissos é colocar em xeque tudo que construirmos tão arduamente, denunciou. Fracasso coletivo na área social. Lula ainda alertou os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável foram o maior empreendimento diplomático dos últimos anos, mas caminham para se tornarem o nosso maior fracasso coletivo. No ritmo atual de implementação, com apenas 17% das metas da Agenda 2030 serão atingidas dentro do prazo, disse, citando a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza que o Brasil vai anunciar no G20. Redução de emissões é insuficiente. Diante das queimadas no Brasil, sua única referência ao clima foi uma cobrança, principalmente dos países ricos. Os níveis atuais de redução das emissões de gases de efeito estufa e o financiamento climático são insuficientes para manter o planeta seguro. Em parceria com o secretário-geral, em preparação da COP30, nós vamos trabalhar por um balanço ético global, reunindo diversos setores da sociedade civil para pensar a ação climática sob o prisma da justiça, da equidade e da solidariedade, completou. Pacto aprovado, mas esvaziado. O Pacto do Futuro acabou sendo aprovado, mas a manobra por parte de Moscou enfraqueceu seu peso e escancarou a polarização no mundo. O pacto prevê ações para iniciar uma reforma no Conselho de Segurança da ONU, a revisão de organismos financeiros e o início do trabalho internacional para regular plataformas digitais e mesmo sob inteligência artificial. Mas, para diplomatas de diferentes partes do mundo, o texto foi amplamente esvaziado ao longo dos últimos meses. O impasse na sessão final ainda aprofundou esse mal-estar. Na terça-feira, Lula ainda abrirá a Assembleia Geral da ONU, quando terá 20 minutos para passar a sua mensagem à comunidade internacional. Aí, nesse caso, eu acho que o Lulão vai arrasar, né, gente? Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix, você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o Pix além das nossas metas por live, que é de R$100 no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata@gmail.com. Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20 de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal, que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos 3 livros. Temos ainda um 4º livro para a gente dar de presente no folhademocrata@gmail.com ou no pedrozambarda@gmail.com. E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia, gente. Vida longa e próspera, gente, não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.